boa noite a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Nesta noite de sexta-feira, estamos começando mais um Conexão ND. E hoje, gente, eu tenho a honra, tenho a felicidade de receber aqui uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes. Uma das maiores empreendedoras do país, segundo a revista Isto é Dinheiro. Eu estou falando da Ana Fontes, que já está na ponta do link e conversa com a gente no Conexão ND de hoje. Ana Fontes, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que prazer te receber. Márcia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você para bater esse papo sobre assunto tão relevante e tão importante que é a inclusão de mulheres e diversidade. E que a gente comemorou, né, Ana? Eu vi que você fez um grande post, não podia ser diferente, na sua rede social, no seu Instagram, a chegada da ex-ministra da Economia da Nigéria a esse cargo tão poderoso que é a presidência da Organização Mundial do Comércio. Enfim, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo falando sobre isso e falando também da expectativa, né, Ana, de que um dia a gente não tem que comemorar esse tipo de situação, né? Isso é fundamental, Márcia. Quando a gente fala de representatividade feminina, e eu fiquei muito feliz com a nomeação da Ngozi, né, que foi 2 vezes ministra da Nigéria, é uma mulher que fez economia em Harvard, que tem um currículo absolutamente maravilhoso, que fez doutorado no MIT e que vai presidir uma das organizações mais poderosas do planeta, que é a OMC, que é só quem define o modelo de comércio internacional, ou seja, como os países vão fazer comércio entre eles, os blocos econômicos. Então, você ter uma mulher com esse histórico, né, com esse currículo incrível, não dá para deixar de falar também de ter que é uma mulher preta, né, de um continente africano, ou seja, uma mulher da Nigéria. Toda essa combinação realmente tem um poder de representatividade muito forte. Por isso, quando eu vi a notícia, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, que bacana você ter essa mulher representando a organização mais importante do planeta. A gente tem uma hashtag que a gente usa muito, não só a rede, mas muita gente que fala sobre inclusão e diversidade, que é representatividade importa. Por que que a gente fala isso, né? O caso da Ngozi é exatamente esse ponto. Ou seja, você tem ambientes de poder que normalmente são ocupados por homens brancos vindos da mesma origem, você tem uma mulher nesse ambiente, isso cria o imaginário, né, da sociedade que é possível, sim, uma mulher como a Ngozi ocupar esse cargo. E aí isso tem reflexo não só nessas organizações, mas tem reflexo em todo o ambiente de poder. Porque hoje as mulheres, Márcia, são subrepresentadas nos ambientes de poder. Se você olhar na política, as mulheres são minoria, assim, absurdamente minoria. Aqui no Brasil gira em torno de 11% as mulheres em ambientes políticos. Se você olhar os ambientes corporativos, os cargos de alta liderança, as mulheres representam cerca de 14%. E se você olhar os demais ambientes de poder jurídico, todos os outros ambientes de poder, ainda são compostos majoritariamente por homens brancos que vieram da mesma origem, do mesmo histórico. Por isso é tão importante a gente comemorar essa nomeação da Ngozi. É claro que eu gostaria de não ter que ficar falando sobre, olha, a primeira mulher negra, a primeira mulher negra africana. Eu gostaria de não ter que falar isso, né? Mas a gente tem que falar e tem que reforçar, porque é muito fundamental você ter uma representatividade, você ter uma mulher desse porte, né, com esse histórico, com toda essa experiência que ela tem, representando e sendo presidente da Organização Mundial de Comércio. Então, assim, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo também desejando que a gente não tenha que fazer essas comemorações de primeira vez, né? Seria muito maravilhoso que a gente tivesse isso como algo normal. Eu espero que um dia a gente consiga, Márcia, chegar num ambiente nesse modelo, onde a gente consiga não falar mais, olha, a primeira mulher na OMC, a primeira mulher no Banco Mundial e por aí vai, né? Ô, Ana, é aí que eu queria entrar, porque você também é um exemplo assim, né?
Eu queria que você compartilhasse para quem ainda não te conhece. Quem te conhece vai adorar ouvir de novo a tua história, e quem não te conhece com certeza vai se encantar. Eu queria que você falasse um pouco de você, antes da gente continuar esse nosso bate-papo, antes da gente chegar na criação da Rede Mulher Empreendedora, antes da gente chegar e tanto assunto bacana que a gente vai falar hoje aqui. Eu queria que você dissesse para quem nos acompanha, quem é a Ana Fontes? Nossa, que pergunta dura! Adoro. Assim, eu sou de uma família muito simples, eu sou nordestina, eu nasci no sertão de Alagoas, meus pais tiveram 10 filhos, né? Assim, numa situação de vida bastante difícil, como boa parte dos nordestinos. Em 1970, aconteceu no Nordeste uma das maiores secas que nós tivemos. E aí eles tomaram a decisão de mudar e migrar para São Paulo para tentar uma vida melhor. Dois dos meus irmãos já tinham falecidos ainda pequenos lá em Alagoas, de causas assim, de doenças muito simples, né, que felizmente hoje já tem tratamento. E nós viemos, meu pai e minha mãe, mais 8 filhos, moramos em Diadema, nossa vida inteira, que na época era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Então a gente saiu da frigideira e caiu no fogo, né? Saiu da fome, da pobreza, da seca e da dificuldade e viemos para uma cidade bastante difícil. Eles eram pessoas, meus pais, né? Meu pai já faleceu, minha mãe ainda continua, felizmente, aí firme e forte, super batalhadora. Eles sempre, apesar da pouca instrução, do pouco letramento, eu falo, eles sempre buscaram ajudar e orientar a gente a estudar, né? Na cabeça deles, isso eu acho muito incrível, na cabeça deles era muito importante que a gente tivesse escola, que a gente conseguisse um estudo, porque eles acreditavam que isso aqui ia transformar a nossa vida. Tinham a mais absoluta razão, tem a mais absoluta razão. Eu estudei com muita dificuldade, né? Fiz aquela jornada de trabalhar desde muito cedo, desde muito novinha, com 11 anos olhava a criança da vizinha, limpava a casa da vizinha, ajudava nas coisinhas pequenas para poder sobreviver mesmo. Comecei a trabalhar formalmente com 14 anos, né, registrada, num chão de fábrica, trabalhei em bazar, em loja, em chão de fábrica, não tenho nenhuma vergonha desse histórico, muito pelo contrário, acho que é o que me, sem romantizar histórias de desigualdade, mas é o que me trouxe até aqui. Depois eu fui fazer faculdade, me formei em comunicação, também a duras penas. Fui fazer estágio numa grande corporação na época, numa multinacional do ramo automobilístico. Era o meu sonho trabalhar numa grande empresa, construir uma carreira nessa grande empresa. Não foi uma carreira fácil, porque eu era um combinado, né, que eu falo, eu era quase um kit de diversidade, né? Uma mulher de origem negra, nordestina, de uma família pobre, vivendo na periferia, e com todo esse combo que os ambientes corporativos não tinham abertura, né? Então foi tudo muito duro, muito difícil, não foi um processo fácil, mas eu fui ali batalhando, enfrentando esses desafios, esses obstáculos, para poder tentar construir uma história dentro desse ambiente corporativo, que na época era o sonho que eu tinha. Né? Fiquei por 18 anos nessa empresa, passei por todos os perrengues, discriminações, tudo que você pode imaginar, sofri vários preconceitos mesmo, é muito triste a gente falar sobre isso, mas é a realidade. E durante muito tempo eu fui a única mulher que foi promovida executiva na vice-presidência onde eu trabalhava nessa empresa. E assim, era muito difícil, porque eu olhava para os lados e não tinha referência. Eu não tinha uma outra mulher para falar assim, olha, eu quero ser igual a ela, ou eu quero ser desse jeito, ou eu acho que eu tenho que ir por esse caminho. Todos os meus exemplos eram homens. Então, durante um período, nessa época, eu imitei esse modelo de liderança masculina, né? Eu imitava até na vestimenta. Isso era muito comum para as mulheres no passado, para poder entrar e acessar esses ambientes. Então, eu me vestia de terninho, eu usava sapatos baixos, até o tom de voz que os homens usavam, eu também usava, falava mais alto, porque se eu não fizesse isso naquela época, é estranho falar isso agora, porque hoje todo mundo fala sobre representatividade, sobre diversidade, sobre você não ser uma pessoa diferente daquilo que você é para se adaptar ao ambiente. Só que naquela época ninguém falava disso, então não tinham modelos.
era o que era possível fazer. Então, eu tentava imitar aquele modelo para ser aceita naquele modelo, né? Isso era um processo bastante difícil. E, obviamente, um processo emocionalmente também muito doloroso. Porque, na verdade, eu não era eu mesma. Eu fingia ser uma outra pessoa para ser aceita naquele ambiente totalmente masculino. Até piadinhas bobas eu aprendi para poder fazer parte daquele ambiente, né? E por vários momentos fui discriminada exatamente por ser mulher, tive várias situações complexas e fui levando esse processo até chegar um determinado momento que eu falei, não é isso, não é isso que eu sonhei para mim, eu adoro fazer esse trabalho, eu adoro aquilo que eu faço, o meu time, eu tinha um time muito incrível, pessoas muito legais, mas eu falei, não é isso que eu sonho para mim no futuro. Eu sou mãe, tenho filhas, eu queria um futuro melhor. Só que na época ninguém falava sobre isso. Então eu pedi demissão em dezembro de 2007 dessa organização, depois de quase 18 anos, e comecei a empreender em 2008 num momento também que o empreendedorismo também não era esse glamour e essa fala que a gente tem hoje. Então, assim, foi tudo assim, eu brinco que é abrindo clareira, sabe? Quando você está numa floresta, ninguém passou por aquela floresta, você pega um facão e vai abrindo os espaços, né? Desbravando mesmo, né? Desbravando os caminhos, né? Exatamente isso, Márcia. Eu tive que ir desbravando os caminhos. Então, muitas vezes eu desbravei os caminhos sem saber direito o que era aquilo, sem elaborar, né? Ninguém falava de diversidade, de inclusão, de representatividade. Eu sentia na pele o preconceito, mas às vezes eu não sabia nem elaborar esse preconceito. Então, na verdade, eu ia tocando, trabalhando muito e tentando superar esses desafios. O que para um homem branco de uma origem de classe média, ele tinha uma trajetória, a minha trajetória era cheia de altos e baixos, de o tempo inteiro provar que eu era capaz, que eu conseguia fazer e que aquilo eu conseguia dominar o tempo inteiro. Eu ouvi inúmeras vezes durante essa trajetória que para determinados cargos os homens preferiam outros homens. Então eu ouvi isso na minha cara. Quando eu fui participar de um processo de promoção, teve um diretor na entrevista final que falou para mim: olha, seu currículo é perfeito, seu histórico é perfeito, né? Uma pena que você é mulher, porque eu quero um homem para essa vaga, eu quero alguém que bata na mesa, que grite, né? Que faça os funcionários cumprirem as metas. E eu, muito inocentemente, né? Virei para ele e falei assim: mas eu posso ter os mesmos resultados sem ter que gritar, sem ter que bater na mesa, sendo respeitosa com os funcionários. Não adiantou nada, né? Eu não fui a escolhida para essa vaga, quem foi um homem mesmo, naquele padrão mesmo, mas assim, tempos depois eu acabei sendo promovida, cumpri meu papel lá e fui para o mundo dos empreendedores, que também não é um mundo simples, ele é um mundo hoje, felizmente, quase 50% são mulheres, mas ainda tem vários desafios para a gente buscar, Márcia. Não acho que é um processo simples, essa busca nossa por representatividade. Não é uma bobagem, não é mimimi, como as pessoas falam. Eu acho tão triste quando alguém fala assim: ah, eu sou muito ativa nas redes sociais, posto muito, e às vezes tem os haters, né? As pessoas que querem sempre criticar e falam, ah, isso é uma bobagem, é mimimi. E aí eu falo, quando a pessoa responde mimimi, é porque ela não tem empatia, é porque ela não tem argumentos, né? Porque é inimaginável a gente pensar que as mulheres são 51,5% da população do planeta, ou seja, nós não somos minoria, nós somos uma maioria minorizada, né? Uma maioria que não tem os seus direitos e condições e oportunidades semelhantes à outra parte da população, que sim é minoria. Né? As mulheres são 51,5% e ainda são mães da outra parte, né? São mães da outra metade, mães dos homens, né? Afinal, todos os homens nasceram de uma mulher. Então, assim, o que a gente está buscando não é uma luta para ser melhor do que os homens, as pessoas confundem muito isso. O que a gente busca são condições e oportunidades
e direitos, né? Ter direitos e condições iguais aos dos homens. Não é uma luta por supremacia, né? Ô, Ana, e aí fala nesse contexto, como é que surgiu a Rede Mulher Empreendedora e depois o Instituto Rede Mulher Empreendedora? Olha, a rede surgiu de uma própria ansiedade minha de participar de um programa de capacitação para mulheres que tinham pequenos negócios na época e ver que, como eu, milhares de mulheres também estavam querendo empreender ou estavam empreendendo e não se enxergavam no que tinham na época, né? Nas instituições e nas organizações. Eu criei a rede como um movimento, um blog que eu escrevia, contando a minha experiência nesse curso para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo e também precisavam se reconhecer. Eu comecei a escrever na minha linguagem, de uma forma muito simples, muito do dia a dia, o que eu fazia para tocar o meu negócio. E, para minha surpresa, em menos de 12 meses, na época, em 2010, eu tinha 100 mil mulheres do Brasil inteiro me acompanhando. E não, assim, foi muito surpreendente. Quando eu me vi, eu passava a noite de final de semana respondendo essas mulheres do Brasil inteiro e tentando ajudá-las com a minha experiência. Então, esse foi o embrião da rede. De lá para cá, hoje são 11 anos que desde que a rede surgiu, e aí em 2017 eu resolvi que era um sonho muito grande que eu tinha de criar uma organização social, uma ONG mais conhecida pela população. Em 2017 eu abri o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social, e aí qual é a diferença? A rede tem projetos, programas e serviços para todas as mulheres nos mais diversos estágios. Desde a mulher que não empreende e está querendo buscar emprego, a mulher que tem uma startup, a mulher que tem uma empresa já grande e precisa de apoio. Então, a rede trabalha com todas as mulheres. E o Instituto, a gente foca especialmente em mulheres em vulnerabilidade social. Então, todos os programas e projetos que a gente trabalha no Instituto, a gente foca nessas mulheres, as mulheres que não tiveram oportunidade ou não têm oportunidade de ter acesso a conteúdo qualificado, capacitação, recurso e tudo mais. De lá para cá, a rede e o Instituto hoje tem quase 1 milhão de mulheres no Brasil inteiro. A gente já foi reconhecido no Brasil e no mundo por todos os prêmios possíveis e imagináveis pelo trabalho que a gente faz, né? Eu falo que reconhecimento não é para ser legal, para ser bacana e falar assim, puxa, que legal, ela ganhou um prêmio. Isso é muito importante porque isso valida a nossa causa para continuar ajudando outras mulheres. Esse é um ponto muito fundamental. Hoje a rede, assim, a gente consegue criar projetos e ações e programas para ajudar todo esse leque de mulheres pelo Brasil inteiro. E a gente tem muito claro o que a gente precisa fazer, qual o caminho que a gente tem que seguir para poder ajudar e apoiar essas mulheres no seu desenvolvimento e na busca por autonomia econômica. A gente entendeu muito claramente a importância do dinheiro e de ser dona do seu dinheiro e gerar o seu próprio recurso para as mulheres. Isso é importante para qualquer pessoa. Para a mulher tem um fator adicional, porque ela ser dona do próprio dinheiro, ela consegue, inclusive, sair de círculos de violência, né? Seja violência física dos companheiros, violência emocional, patrimonial, porque ela consegue tomar as próprias decisões. A gente vê situações de mulheres na rede que continuam com companheiros abusivos porque elas não têm outra oportunidade, não têm uma outra opção, ela depende financeiramente desse companheiro. E a gente ajuda aqui o tempo inteiro a mostrar para ela que é importante, sim, ela ter o seu próprio dinheiro, ela buscar a sua fonte de renda, porque isso vai fazer com que ela tome as próprias decisões. Independe de qual é a decisão, né, Márcia? Com certeza. Ana, vou te convidar para ir para o intervalo rapidinho, te pedir que espere aí um minutinho, pedir ao telespectador que segure aí um minutinho. A gente vai para o intervalo e a gente volta. E aí no próximo blog eu vou te pedir para explicar na prática como é que as mulheres podem ter acesso a tudo que a rede oferece, a rede e o Instituto, porque com certeza já tem muita gente curiosa querendo saber esses detalhes. Mas a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. É um minuto só, até já.
Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Gente, hoje eu tenho a honra e a felicidade de receber aqui no nosso Conexão ND a Ana Fontes, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes, uma das maiores empreendedoras do nosso país, segundo a revista Isto é Dinheiro, a criadora, a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. E a gente falava no primeiro bloco da importância da luta pela representatividade e ela falava do trabalho da rede do Instituto. E agora, Ana, eu queria nesse segundo bloco que a gente falasse um pouco do trabalho da rede do Instituto para atender mulheres que, na maioria das vezes, foram muito vítimas da pandemia na parte de dinheiro, de salário, de emprego. As mulheres acabaram sendo muito demitidas, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento da mulher em função da pandemia. Olha, Márcia, infelizmente, a pandemia, na verdade, ela expôs mais situações de desigualdades, né? As mulheres foram as mais afetadas em todos os ambientes. No ambiente do emprego, se você olhar as estatísticas, elas foram as mais demitidas, né, nos ambientes corporativos. Infelizmente, isso tem a ver com uma sociedade machista, que olha a mulher como a cuidadora, e numa situação de instabilidade econômica, acaba que as empresas demitiram mais as mulheres. Recentemente, também eu vi um estudo que, além de ser as mais demitidas, as mulheres também estão com mais dificuldades de serem contratadas. Ou seja, aquelas que perderam o emprego também têm dificuldade de conseguirem acessar de novo o ambiente de trabalho. As mulheres que são mães têm uma dificuldade maior ainda. A nossa sociedade tem um conceito muito esquisito, que gostaria que as mulheres fossem mães como se não trabalhassem e que elas trabalhassem como se não fossem mães. Então, uma coisa que não contrassenso, né? É um contrassenso, né? É um total contrassenso, né? Não combina essa coisa, né? Então, isso se reflete, num momento de pandemia, isso se reflete muito claramente nas demissões e nas admissões serem menores de mulheres. Isso no aspecto do emprego. No aspecto do ambiente doméstico, ficou pior para as mulheres, porque a falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, com as famílias, com os idosos, infelizmente, a carga maior ainda é das mulheres. Né? Assim, mais de 80% do trabalho doméstico ainda é feito pelas mulheres. E durante a pandemia, para aquelas que tiveram o privilégio de poder ficar dentro de casa, porque isso é um privilégio, infelizmente, a maior parte das mulheres tiveram que sair para o ambiente de trabalho porque não tinham condições de ficar em casa. Para aquelas que tiveram o privilégio de ficar em casa, tiveram que lidar com o trabalho, com as dificuldades do trabalho, com os filhos estudando online, com a falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, com todas essas ações juntas. Então, essas mulheres também sofreram nesse ambiente doméstico. Um outro fator também, um terceiro fator que também foi exposto pela pandemia foi a violência doméstica. A violência contra as mulheres é uma questão mundial que a gente vem falando e ela é decorrente de uma sociedade que trata e coloca as mulheres como se elas fossem cidadãs de segunda classe. Né? Essa sociedade faz com que as mulheres, durante o processo de pandemia, não é por conta da pandemia. A pandemia só expôs e criou um ambiente mais perigoso para essa mulher. Mas a violência não é decorrente da pandemia, a violência é decorrente dessa sociedade que olha a mulher como sendo um ser humano que não tem os mesmos direitos que os homens. Só aqui no estado de São Paulo cresceu 30% a violência doméstica contra as mulheres, o que é um fator assim muito, muito preocupante. A gente, inclusive, tem feito ações, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para ajudar. Eu ia te pedir isso agora. Aí, em função de todo esse contexto, esse quadro que você mostrou para a gente, do impacto da pandemia na vida das mulheres, como a rede e o Instituto têm ajudado? Porque vocês têm programas, cursos, enfim, queria que você especificasse bem praticamente mesmo, Ana, para quem já está em casa, se viu em alguma dessas situações aí que você colocou, como a rede, como o Instituto podem ajudar? Primeira coisa, Márcia, para fazer parte é só acessar o nosso site www.rme.net.br. Tá. Se cadastra lá, a primeira coisa, que é o mais importante, para você começar a receber
informação, conteúdo qualificado. O que a gente tem na rede hoje para essas mulheres? Como a gente está no momento de pandemia, a gente transferiu todos os nossos cursos que eram presenciais para o online. Então, nós temos uma quantidade de cursos, seja no nosso canal do YouTube, que é o YouTube da Rede Mulher Empreendedora, é só colocar na busca lá, Rede Mulher Empreendedora, você acha o nosso YouTube. Nós temos, por exemplo, uma websérie que fala como enfrentar a crise num pequeno negócio. Então, você tem lá uma série de 20 e tantos vídeos curtinhos para você ver o que você deve fazer de despesa, receita, fluxo de caixa, tudo que você pode fazer para enfrentar esse momento da pandemia. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente tem é a trilha empreendedora. O que é essa trilha? Lá está dividido em cada momento que você tem na história do seu negócio. Então, se você está pensando em empreender, se você quer crescer o seu negócio, se o seu negócio precisa decolar, lá tem dicas práticas com coisas muito curtas, muito diretas do que fazer para você conseguir desenvolver o seu negócio. Trilha empreendedora. Da mesma forma, você acessa o nosso site, está escrito trilha lá, pelo cadastro, você também vai receber semanalmente no seu e-mail, uma vez por semana, todas essas dicas que eu estou falando aqui. Então, essa é uma outra coisa. Para ajudar as mulheres num quesito que a gente chama de geração de renda, a gente criou um programa que se chama Potência Feminina. Esse programa é um programa que tem de ponta a ponta. Como é que ele funciona? Se você entrar lá no site Potência Feminina, também dá para entrar pela rede, mas você pode entrar direto também. É potenciafeminina.net.br. Nós temos dentro desse site cursos, avaliações, formas de você se conectar com outras empreendedoras, de você acompanhar 3 trilhas de conteúdo dentro desse site do Potência. Quais são as trilhas? De empregabilidade, para aquela mulher que está falando assim, não quero empreender, eu quero buscar emprego. Tem como você faz uma entrevista, como você busca emprego, quais são as coisas que você deve observar. Tem uma segunda trilha, que é uma trilha de tecnologia, porque tecnologia é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento. E a gente criou uma trilha específica dentro do Potência Feminina para quem quiser aprender sobre tecnologia. Vai te dar certificado, formação e tudo mais. Tudo gratuito isso, Márcia. Muito bom. Aí tem uma terceira trilha dentro do Potência Feminina, que é a trilha empreendedorismo. Nessa trilha empreendedorismo, você faz os cursos, você pega o seu certificado, depois que você fez os cursos, você passa por um outro processo que a gente chama de aceleração de negócios. A gente te ajuda o que você tem que fazer para transformar o seu negócio em digital, como você vende mais, como você faz o seu marketing, tudo mais. Passou essa etapa da aceleração, a gente vai selecionar alguns negócios para acompanhamento. A gente acompanha esses negócios e depois nós vamos dar dinheiro, capital semente, para 180 desses negócios, nós vamos dar R$10.000 para cada um desses 180 negócios. Poxa! Assim, é muito, só de recurso de capital semente, a gente vai dar R$1.800.000. Isso agora ao longo desse ano? Ao longo desse ano e do ano que vem. Esse projeto Potência Feminina, qual é o objetivo dele? É um projeto feito em parceria com o Google. O objetivo dele é ajudar as mulheres a recuperar a renda, a melhorar a capacitação profissional, para que ela consiga ter recurso e conquistar a sua independência financeira. Esse é um projeto que a gente fala que a gente trabalha de ponta a ponta. Desde o começo da mulher não tem um negócio, quero começar, até a mulher que quer emprego, até a mulher que quer aprender tecnologia, até dar recurso no final. As nossas metodologias, Márcia, na rede, aqui como é que a gente trabalha? Todos os nossos programas trabalham a recuperação da autoconfiança dessa mulher através de cursos, palestras, oficinas e workshop. A gente trabalha num segundo momento as ferramentas para essa mulher, ou seja, se ela quer buscar emprego, se ela quer empreender ou se ela quer se capacitar. A gente trabalha um terceiro pilar,
que é a construção de pequenas redes locais, ou seja, a gente faz com que elas se conheçam, participem de grupos e se ajudem mutuamente. Isso é fundamental para as mulheres. Depois a gente faz acompanhamento dessas mulheres através de mentorias, programas de aceleração e de conexão de negócios. E depois a gente também trabalha o que a gente chama de capital semente. Alguns dos nossos programas, como o Potência Feminina, a gente dá recurso mesmo, dinheiro, porque a gente precisa botar dinheiro no bolso dessas mulheres para que elas consigam desenvolver, façam com que seus negócios cresçam. Porque essa mulher, quando dá certo, qual é o nosso olhar? Quando ela dá certo, ela melhora a situação dos filhos, ela melhora a educação dessas crianças, ela melhora o bem-estar da família. Ela, quando contrata, ela contrata outras mulheres para trabalhar com ela. E quando o negócio dela dá certo, ela ajuda o entorno, a comunidade dela. Por isso que a gente fala, até a Michelle Obama fala essa frase, né, que é uma frase muito célebre, que você quer ajudar uma pessoa, você ajuda um homem. Você quer mudar a sociedade, você ajude e apoia uma mulher. Porque uma mulher, ela cria no entorno dela todo um impacto positivo. E é nisso que a gente trabalha. Por isso que a gente trabalha focado em ajudar essas mulheres. Todos os nossos projetos, programas, ações, a gente trabalha com esses pilares de conteúdo, capacitação, recuperação de autoconfiança, construção de rede, acompanhamento dessas mulheres e doação de recurso ou repasse de recurso para essas mulheres. Ô, Ana, quem já ouviu... Não, é porque já estou pensando, eu já fico pensando com a cabeça da telespectadora que já está em casa nervosa, dizendo, eu vou me credenciar, eu vou entrar, eu vou buscar esse dinheiro. Como é que é esse trâmite em tempo? Vamos supor, alguém que está nos assistindo agora, está com essa ideia, vai entrar lá, Potência Feminina, é potenciafeminina.net... .br. Aí entrou lá, vai começar todo aquele trâmite das trilhas que você citou, mas entre entrar e chegar a ter essa ajuda financeira de vocês, quanto tempo leva? Como é que é esse trâmite? 2 meses e meio, Márcia, é muito rápido. Muito rápido. A pessoa primeiro faz os cursos, pega o certificado do curso, começa a fazer a aceleração de negócios, passa pela aceleração, depois faz a mentoria e já vai receber um recurso se ela for um dos negócios selecionados. E isso no Brasil todo? Isso Brasil todo? Brasil todo. O nosso objetivo com esse projeto é, em 2 anos, impactar 50 mil mulheres com a trilha inteira. Com recurso, a gente vai dar para 180 negócios selecionados. Mas a gente vai impactar com esse projeto, na trilha inteira, 50 mil negócios em todo o Brasil, em todas as regiões, para poder realmente não ficar só concentrado em capitais, para a gente ajudar de verdade as mulheres que normalmente não têm acesso. Então, isso é muito importante. A gente tem acompanhado diariamente as mulheres que fazem a primeira fase do curso postarem nas redes sociais o certificado. Tem algumas delas que colocam que elas, pela primeira vez, receberam um certificado. Eu acho que tem uma simbologia muito importante para a gente. Poxa, muito. É muito importante. Eu já imagino a sensação delas, a alegria de começar a sua história. É como se estivesse começando, de fato, uma história. E, aliás, é como se estivesse, não. Estão começando novas histórias, né? É exatamente isso. A gente vê exatamente isso, o brilho no olho, a vontade de fazer a diferença. Os depoimentos que a gente recebe, a gente fica muito feliz quando ganha reconhecimento, quando ganha prêmio, a gente fica super feliz, como eu falei, isso valida o nosso trabalho para a gente continuar ajudando as mulheres. Mas para nós, o prêmio real, o prêmio de verdade, é quando elas mandam mensagem para a gente falando, nossa, isso fez a diferença, é o meu primeiro certificado, eu indiquei para as minhas irmãs, para as minhas primas, para as minhas amigas, isso está mudando, né? Está conseguindo transformar a realidade. Eu estou conseguindo sonhar novamente. É uma frase que a gente ouve muito, né? Que a gente recebe muito. Eu estou conseguindo sonhar novamente. E a gente fala, Márcia, que aqui na rede a gente não tem raio empoderador, a gente não dá empoderamento para ninguém. A gente mostra as ferramentas, a gente dá, né, sim, o conteúdo, a informação,
e são elas que se empoderam, são elas que buscam cada uma o seu caminho e cada uma no seu tempo. A gente não cria fórmulas mágicas aqui para falar, olha, você vai ser, a partir de amanhã, nós vamos fazer um raio empoderador e a partir de amanhã você vai ser uma outra mulher. A gente não faz isso, a gente mostra para elas quais são os caminhos, porque a gente entende que cada mulher é única. Cada mulher tem o seu olhar, o seu tempo, o seu momento, tem a sua história. Então não adianta a gente pensar que a gente vai resolver os problemas de forma igual, uniformes. A gente tem que entender a realidade de cada uma. Tem mulheres que foram tão massacradas emocionalmente que ela tem um tempo de recuperar, né? Dela entender que ela pode. Tem mulheres que falam para a gente, puxa, eu achei que eu não podia fazer isso. Eu achei que o meu papel era só cuidar dos meus filhos. Eu achava que não dava para fazer uma outra coisa que fosse ser uma boa mãe e criar alguma coisa que eu goste de fazer. Então, é isso que para a gente é o melhor pagamento. Porque quando a gente olha e elas falam, puxa, eu consigo olhar, eu consigo sonhar e eu consigo imaginar eu fazendo alguma coisa, isso para nós é o que faz a diferença. Isso é o que dá sentido ao propósito da rede do Instituto, que é fazer com que as mulheres se reconheçam, cada uma no seu tempo, no seu momento, respeitando a individualidade de cada uma e cada uma seguindo o seu caminho. Eu acho que isso é o ponto fundamental. A gente não querer empacotar e colocar todas as mulheres no mesmo lugar. A gente tem que respeitar. Até porque não tem fórmula mágica, né? Vocês estão dando o caminho e aí as pessoas têm que fazer a parte delas também, têm que procurar, têm que se mexer, têm que ter um bom projeto, têm que querer fazer a diferença também, né, Ana? Sem dúvida nenhuma, Márcia, porque por isso que eu falo que cada um tem seu tempo. Tem gente que fala assim para mim, puxa, mas essa mulher começou o programa e não terminou. Gente, ela tem o tempo dela. Você não sabe o histórico que ela passou, você não sabe quantas violências emocionais, porque as pessoas acham que violência é só violência física. É claro que a violência física é o extremo, mas o quanto essa mulher não ouviu que ela não é boa, que ela não é capaz, que ela só serve para cuidar dos filhos, que ela só serve para isso, para aquilo. Então, assim, você ouvindo isso a sua vida inteira, chega um momento da sua vida que você já acredita em tudo aquilo, né? Eu tenho o hábito de falar assim, que as mulheres, infelizmente, a gente cria as mulheres para sentarem de perninha fechada, para falar num tom de voz mais baixo e para ser a pessoa que vai servir ao outro. E quando a gente fala para as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem, por isso que eu falo, não é um raio empoderador. Não existe raio empoderador. Cada mulher tem a sua história e a gente tem que respeitar esses momentos, porque desconstruir uma construção social desse lugar da mulher não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. É uma coisa que a gente tem que ajudar e ir processando isso com essa mulher. Por isso a gente tem mulheres na rede que começaram de um jeito e depois foram se desenvolvendo. Ana, para a gente fechar, por incrível que pareça, nosso tempo está terminando, bate-papo tão gostoso, tão importante. Nossa, estou tão grata a estar com você hoje aqui, muito feliz mesmo. Eu queria te pedir um favor para a gente fechar. Para quem já está lá em casa nervoso, pegando papel e caneta para anotar, vamos fazer uma rodada rápida de novo de endereços importantes, Instagram, site. Por gentileza, fala, porque a Joyce, nossa produtora, vai colocar na tela para que as pessoas em casa lá com papel e canetinha na mão possam anotar tudo. Por gentileza, Ana. Vamos lá. O site da rede é www.rme.net.br. No site da rede, você se cadastra e você começa a receber uma vez por semana, respeitando a sua privacidade, um e-mail com todas as ações, todos os programas que a gente faz. Uma vez por semana, toda quinta-feira de manhã, a gente manda uma newsletter que hoje vai para 150 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro passo. Tá. Para participar do Potência Feminina, que é esse programa que eu falei que vem de ponta a ponta. Tá. Potenciafeminina.net.br. Tá. Entra lá, se cadastra, é super importante, você vai passar pelos cursos, certificado e tudo mais. Então, esse é um outro caminho. Para acessar os nossos canais nas redes sociais, nós estamos em todas, como Rede Mulher Empreendedora, em tudo. Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo.
Vai lá, curte, porque diariamente nós postamos os programas, os projetos, as ações que nós fazemos. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou super ativa e também sou igual em todas as redes sociais. Ana Fontes BR. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Eu sou muito ativa, eu dou dicas lá diárias, falo sobre coisas relacionadas ao universo das mulheres. Então me segue lá, que eu também dou informações e conteúdos para vocês. Maravilha. Esses são os caminhos. Ana Fontes, que prazer, que felicidade. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente nessa noite de sexta-feira, por ser tão inspiradora. Tenho certeza que a gente hoje fez a diferença na vida de muita gente. Isso me enche de gratidão, me enche de orgulho. Obrigada, tá? Um beijo no teu coração, até uma próxima oportunidade. Maravilhosa, muito obrigada, viu? Adorei. Obrigada, Ana. Um beijo para você, parabéns e até a próxima. Gente, é assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND de hoje. Que delícia de bate-papo, né? Espero que você em casa tenha curtido. Ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana. E não esqueçam, segunda-feira cedinho, 6h30 da manhã, ao vivo, tem SC no ar. Não dá para perder. Ótimo final de semana, beijo no coração, até segunda. Tchau, tchau.